Filipenses 3:17. Essa palavra o Senhor ministrou comigo e eu quero compartilhar com a igreja. Espírito Santo, quem somos nós? Estou aqui, Pai, apenas como um mensageiro, alguém que compartilha a Tua palavra. Ó Deus, como eu gostaria que o Senhor usasse a minha vida, os meus lábios, nessa manhã, para poder compartilhar a Tua palavra, compartilhar, Senhor, a Tua mensagem, que é vida para nós, que nos aperfeiçoa, que nos instrui. Senhor, usa os meus lábios, me livra também do Jefferson, do humano. Não deixe vir nos meus lábios palavras que venham ser de mim mesmo, mas sim, usa-me, Senhor, como um canal. Tu és santo, poderoso, e nós precisamos ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra, porque é direcionamento para nós, é vida para nós. Então fale conosco, Espírito Santo, fale conosco, eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém? Vocês encontraram? De repente você diz assim: pastor, por que esse tema? Somos amigos da cruz de Cristo. Porque existem os inimigos da cruz de Cristo. E quem são os inimigos da cruz de Cristo? Nós vamos ler o texto e você vai compreender. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época no nosso país tão maravilhosa. E quando eu falo uma época maravilhosa, eu estou falando com aquilo que está acontecendo com a igreja brasileira. Deus está permitindo um evangelho raso ser desmascarado. As pessoas, elas estão entendendo verdadeiramente o que Deus quer da vida delas. Essa semana que passou, o nosso país foi impactado por, não sei se uma canção ou uma sentença que Deus usou uma jovem chamada Aimee para compartilhar com a nação e trazer um momento para a gente refletir, para a gente analisar o nosso comportamento como igreja e o que realmente importa, qual é a missão da igreja na terra. Meus irmãos, a missão de Cristo não é apenas fazer que você tenha uma família abençoada, um casamento maravilhoso, que você tenha uma vida confortável, que você tenha conquistas e vitórias. A verdadeira missão de Cristo é para que nós viéssemos ter salvação de um lugar que Deus preparou para nós. E às vezes a igreja que deveria estar alerta no propósito, ciente da causa de Cristo, nós estamos fazendo o inverso. Estamos mais preocupados com o nosso ventre, o nosso umbigo, do que com a causa do Senhor. Essa palavra, ela é forte, tá, meus irmãos? Posso compartilhar com a igreja? Você não vai ficar chateado comigo, não? Posso falar? Posso ou não posso? A Bíblia diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos
andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele começa a descrever quem seriam, ou quem é, os inimigos da cruz de Cristo. E aí continua no versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o quê? O ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas, meus irmãos, aí é uma cajadada, hein? Meu Deus, visto, quais são as características dos inimigos da cruz de Cristo? Pessoas individualistas, egoístas, que pensam em si mesmo, apenas em si, ou pensam em apenas nas coisas terrenas aqui da terra. Meus irmãos, eu creio que Deus está proporcionando um despertar, e eu vejo isso acontecer na nossa igreja, com a chegada do Mevan Academy, com a experiência que tivemos quinta-feira. É como se Deus estivesse sacudindo a cada um de nós, nos direcionando, nos mostrando que é momento da gente realmente ser uma igreja de propósitos, uma igreja profética. Eu tive uma experiência essa semana com a minha esposa, e depois eu fiquei assim, pensativo, realmente pensativo, em muitas coisas. A gente foi fazer a visita para Dona Rosa, na sexta-feira, e a gente chegou lá, fez a visita para ela toda lúcida, com seus quase 90 anos de idade, e a gente conversou, fizemos uma oração por ela, e quando estávamos saindo, ela falou assim para mim: pastor, eu quero que o senhor vá fazer uma visita para uma vizinha minha. Aí a gente perguntou: aonde é? É lá naquela casa. Mas qual que é o nome da vizinha? Não sei. O esposo dela está enfermo. Na verdade ela considera a vizinha, porque a casa é próximo, mas ela não tem proximidade. Mas ela ficou sabendo da situação daquela família, e ela se compadeceu daquela família. E aí, meus irmãos, a gente falou assim para ela: Dona Rosa, pode deixar que eu vou, nós vamos. E a gente foi. Quando a gente chegou no portão, e a gente se apresentou, e a gente falou assim: olha, Jesus usou uma pessoa, a Dona Rosa, que está lá, e mandou a gente vir aqui para orar em favor do seu esposo. A mulher se derramou em lágrimas. Ela nunca tinha visto a minha esposa, nem a minha pessoa. Ela já abraçou e chorava que nem uma criança. E aí a gente perguntou qual era a situação. O esposo, 45 anos de idade, condenado pela medicina à morte. Teve câncer, foi retirado o tumor, fez a quimioterapia, que fala, e depois voltou de novo com metástases, que espalha. E quando a gente entrou no quarto, se eu não me engano, o pai dele, a sogra, ali diante daquela cama. Aquele homem, ele não deve pesar nem 30 quilos, meus irmãos. E ali, como
sabe, um relance, um reflexo rápido, e diante de tudo que está acontecendo no nosso país, com a igreja brasileira, com a nossa igreja, eu falei: Senhor, nos liberta do egoísmo, porque enquanto muitos estão na igreja preocupados com as coisas terrenas, só pensam em conquistas e vitórias, não que você não tenha, e você deve ter, mas pessoas que estão preocupadas com tantas coisas, e Jesus quer apenas que você seja um canal, que você possa tocar vidas, que você possa tocar pessoas. Meus irmãos, na hora, eu olhando aquela situação, eu falei: Senhor, é como se tivesse vindo flashes na minha cabeça, de pessoas dentro da igreja: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, resolve isso, Senhor, resolve aquilo. E como se Deus olhasse e falasse: não é isso, você está entendendo errado o Evangelho. O Evangelho não é para deixar a gente rico. Meus irmãos, o Evangelho não é para você satisfazer o seu ego, não é para nós satisfazermos o nosso ego. O Evangelho não é isso. E aí Deus me trouxe essa palavra, essa mensagem. E eu falei: Senhor, eu preciso compartilhar com os irmãos, porque não é isso que nós queremos ser amigos da tua cruz, aqueles que levam o teu nome, aqueles que falam do Senhor. E ali, meus irmãos, nós oramos, e hoje nós vamos voltar de novo. Hoje eu vou, e quem quiser ir comigo, você vai comigo. Nós vamos naquela casa, nós vamos levar o violão, nós vamos adorar, nós vamos buscar o Senhor naquele quarto, porque Deus não morreu na cruz, meus irmãos, para nos dar um carro. Desculpa. A gente tem que pedir para Deus nos libertar do nosso egoísmo. O Senhor não morreu na cruz, meus irmãos, para nos dar uma casa. Não. Conquistas você, com a sua sabedoria, com o seu esforço, você vai adquirir. Não é isso, o Evangelho não é isso. E a gente depois pesquisa, procura. Estão batendo numa jovem porque ela fala do evangelho de fariseus, e é realmente o evangelho de fariseus que nós estamos vivendo na nação. A Bíblia diz que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Qual seria a nossa manifestação? O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós venhamos ser amigos da cruz dele. Sabe, nós infelizmente fazemos muitas comparações e às vezes a gente não entende o propósito de Deus, a gente não compreende o propósito de Deus para nós. Todo cristão deveria se preocupar com a causa de Cristo na terra, porém estamos distraídos com as nossas causas, com o nosso eu. Estou falando alguma besteira, meus irmãos? A grande maioria sabe que é isso que nós estamos vivendo. Essa palavra empatia, praticamente ela desapareceu de muitos corações. A gente não se coloca mais na condição dos outros. A igreja, meus irmãos, não é um lugar que a gente para a gente viver de uma forma individualista. Não é Deus por todos e cada um com seus problemas, não.
Meus irmãos, o Pai é nosso, o pecado é nosso, tudo é nosso. Quem está entendendo, faz assim: tudo é nosso. O que mais agrada o Senhor é homens e mulheres que são empáticos, pessoas que ela consegue se colocar no lugar de outras pessoas e entender aquela situação. Meus irmãos, o nome desse homem chama-se Nilson. Adiciona o nome dele nas suas orações. Sabe, quando eu olhei ele naquela cama, eu orei por ele com muita fé, e é como se eu estivesse naquela cama no lugar dele. Eu falei: Senhor, faz a igreja sentir a dor de pessoas assim. Parece que nós não temos dores. E posso liberar para você que uma palavra na sua vida. De repente você está aí com tantas coisas, você está com conflitos e situações que você precisa resolver. Você quer que elas se resolvam? Você deseja que elas se resolvam? Se preocupa com a causa de Cristo. Quando você se preocupar com a causa de Cristo, quando a gente se preocupar com a causa de Cristo, muitos dos nossos problemas eles vão desaparecer. Porque a estratégia de Satanás é essa: distrair a gente, distrair a igreja com as nossas causas. Você acha que os nossos pais na fé, os nossos heróis na fé, heroínas na fé, eles também não tinham as suas causas? Eles tinham, mas eles abriram mão de tudo por causa da causa de Cristo. E aí a Bíblia continua dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até nos subordinar a si a todas as coisas. Amém, meus irmãos? Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria, a coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Eu gostaria que você também, para a gente finalizar a mensagem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27, por favor. Se você não está com a sua Bíblia, você vai acompanhar aqui no telão. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A palavra de Deus diz assim, ó: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Isso aqui é uma definição do Evangelho muito simples, resumida em um versículo. A vontade de Deus é essa. O Evangelho puro e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, ou é este: visitar os órfãos e as nas suas aflições, e guardar-se
incontaminado do mundo. Eu quero ainda, meus irmãos, compartilhar com vocês e dizer para vocês que tem uma descrição que o Senhor Jesus, Ele fala, se eu não me engano é Mateus 25, só para a gente finalizar, eu preciso compartilhar isso com vocês. Mateus 25, por favor. Por favor, abra aí. Versículo 31, só para a gente finalizar. Vocês encontraram? Aqui fala do grande julgamento, fala do papel da igreja e o papel que a igreja acaba não fazendo e que nós deveríamos fazer. A Bíblia diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estavam à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Preste muita atenção, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que fizeste ou fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastam-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, e achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede e forasteiro, ou enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos herdarão a vida eterna. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que é o Evangelho? Quem está entendendo, faz assim. Que a partir de hoje nós venhamos ter essa consciência como igreja, de ser uma igreja profética, de ser uma igreja que ajude aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo. Porque enquanto, meus irmãos, a gente estiver preocupado com os nossos afazeres, a gente acaba não indo nem para frente nem para trás. Mas a partir do momento que você se engaja na causa de Cristo, então muitas coisas na sua família o Senhor vai derramar,
o Senhor vai fazer, porque sempre foi assim. E é por isso que o Senhor, Ele disse aos seus discípulos, que deveríamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas seriam acrescentadas. Eu quero orar nessa manhã, para que o seu coração seja um coração cheio de empatia, que você seja uma pessoa preocupada com a causa de Cristo, e que você seja um amigo da cruz do Senhor.